Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Princípio de funcionamento de um gerador de corrente alternada. Então, esse conceito ele é importantíssimo para que a gente possa entender o que é corrente alternada e da onde ela vem. Tá? Então, isso aqui é fundamental. Este aqui é a base de funcionamento do gerador. O que é isso? É ao movimentar um campo magnético dentro de uma bobina, fazendo com as linhas de campo magnético cortem as espiras da bobina, isso provoca a geração de corrente alternada. Tá? Então aqui, ao invés de movimentar com vai e vem a bobina, eu faço a bobina girar dentro de um campo magnético. Então aqui no caso eu uso uma manivela, né, para girar essa bobina. Evidentemente que isso aqui é um gerador elementar, né, pessoal? Então aqui eu tenho uma bobina, campo magnético gerado por esses ímãs permanentes, polo norte, polo sul. Tenho dois anéis coletores. Veja que aqui eu tenho um lado da espira ligado no anel e outro lado ligado no outro anel. E essas são as buchas através das quais eu faço a conexão com o voltímetro aqui, ou o galvanômetro. Tá? Então, basicamente é isso. Veja que aqui estão representadas as linhas de campo magnético. Elas saem do norte e vão para o sul. Elas cortam a espira, né? A espira é de metal condutor. E quando essa espira gira lá dentro do campo magnético, eu tenho uma geração de corrente alternada. Por que ela é alternada? Porque ela alterna entre valores negativos menores que zero e valores positivos maiores que zero. Olha aí que bacana, né? É uma corrente alternada que é gerada pelo movimento de rotação daquela bobina dentro do campo magnético. Esse campo magnético aqui está representado por dois ímãs permanentes. Lá no nosso gerador, por exemplo, de uma hidrelétrica, ele é gerado eletricamente, mas não importa, é um campo magnético. Então aqui agora nós estamos vendo por que a corrente elétrica é gerada. Porque essa bobina corta as linhas de campo. Tá? Por enquanto não se preocupem com o sentido da corrente. O importante é que vocês entendam que a corrente é gerada pela bobina cortar as linhas de campo. Ela está se movimentando dentro do campo magnético. E isso é que proporciona a geração da corrente elétrica. Esse campo magnético ele é como se ele excitasse os elétrons que existem aqui dentro dessa espira, tá certo? E ao serem excitados, esses elétrons circulam pelo condutor, pelos condutores. Tá? O campo magnético faz isso. Tá? E a tensão gerada aqui, ou a corrente, ela vai alternar, vai mudar de lado. Tá? Quantas vezes por segundo vai depender da velocidade de rotação aqui dessa bobina. Tá certo? Agora veja como que se eu for traçar um gráfico, né? Como que seria o gráfico dessa onda senoidal? Não, antes disso, né? Veja, ó, nesse ponto aqui, o fluxo magnético é zero, né? E o gráfico, como é que ficaria? Olha lá, à medida que a espira vai girando, né, a tensão aqui vai aumentando até um valor máximo quando a espira está cortando as linhas perpendicularmente. A espira cortando as linhas de campo magnético perpendicularmente, o valor é máximo positivo. No caso aqui está marcando 15, mas não importa muito o valor, né? Mas é o valor. Aí ela começa a girar
ela começa a cair e retorna para o valor mínimo quando a espira o movimento da espira é paralelo às linhas de campo magnético. E ela começa a aumentar depois no sentido negativo, porque daí é o outro lado da espira que está cortando as linhas. Atinge um máximo negativo aqui, ó. Olha lá. Quando esse lado da espira corta perpendicularmente as linhas de campo. E começa a voltar para zero novamente, até que este lado aqui também fique paralelo às linhas de campo. Então, é por isso que a onda da nossa tomada, do nosso sistema elétrico de potência, nas indústrias, em todo local, a corrente alternada é senoidal, por conta deste mecanismo de geração. E ela é alternada por conta desta construção de espira. É a melhor forma que foi encontrada para se gerar energia elétrica. Então é isso. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.